Recebi uma pergunta muito importante de uma internauta. Essa internauta que assina este canal no YouTube, ela perguntou o seguinte: Leandro, Deus deseja que eu perdoe, por exemplo, um abusador sexual? Uma pessoa que foi estuprada ou abusada sexualmente. Em Mateus 18, 21 e 22, Cristo manda a perdoar também e até 70 vezes 7. Eu tinha uma opinião sobre esse assunto e reparti ela com algumas pessoas, mas foi graças a um artigo que eu li do Dr. Roy Adams é que esta minha opinião amadureceu e eu pude, graças a Deus, por meio de alguns aconselhamentos, levar conforto, paz e tranquilidade, obviamente, para as pessoas que foram vítimas de abuso sexual. Nesse vídeo eu vou lhe provar, à luz da Bíblia, e seguindo a linha argumentativa deste artigo que eu li, de que o que Jesus diz em Mateus 18, 21 e 22, quando ele orienta Pedro a perdoar até 70 vezes 7, ele se refere a questões do cotidiano e Cristo não tinha em mente o estupro ou o abuso sexual. Acompanhe o vídeo até o final, não tenha preconceito, ok? Acompanhe a linha de raciocínio antes de chegar às suas conclusões, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito esclarecedor para você. Vamos começar lendo Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A interpretação predominante desse texto em muitos círculos cristãos é a de que até mesmo uma pessoa que foi estuprada ou abusada sexualmente na infância, ela deve perdoar a despeito de. Porém, graças a Deus, terei a oportunidade neste vídeo de tirar esta carga pesada que muitos acabam impondo sobre estas pessoas. Porque falar para perdoar um abusador ou um estuprador é fácil para quem não foi estuprado, né? Agora, para quem foi estuprado e que tem marcas muito mais profundas do que simplesmente as marcas geradas por um palavrão ou por uma fofoca, é outra história totalmente diferente. Eu vou repartir com você o artigo 70 vezes 7, a aplicação da resposta de Jesus para os casos de ofensas graves. Esse é um artigo de Roy Adams, foi publicado na revista Adventista de dezembro de 2017. E este artigo se encontra entre as páginas 18 e 20. Tá? Esse artigo do Dr. Roy Adams é um dos artigos mais importantes que eu já li sobre este assunto. E eu vou aqui repartir com você algumas ideias sobre o perdão para casos de ofensas graves, como, por exemplo, estupro ou abuso sexual. Eu vou repartir com você algumas coisas que eu sublinhei da leitura, obviamente, não vou poder repartir muitas coisas, mas eu creio que a essência, o que há de principal no artigo, você vai ter acesso agora no vídeo. E se você quiser ler o artigo completo, né, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, no YouTube, o link para que você possa ler esse artigo. O Dr. Roy Adams, entre outras coisas, ele começa explicando o seguinte, que o contexto da pergunta de Pedro para Jesus em Mateus 18, ou seja, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? O Dr. Roy Adams explica, o contexto da pergunta dele era sobre as ofensas cotidianas que ocorrem na comunidade da igreja. Não tinha que ver com crimes, e até o Dr. Roy Adams cita aqui um exemplo. Então veja, o contexto aqui envolve situações do cotidiano, em que você se desentende com uma pessoa, com um irmão da igreja. São ofensas cotidianas. O contexto não fala de ofensas graves. Tá? E aí ele continua, é verdade que tragédias podem ocorrer entre o povo de Deus, mas a conversa de Cristo com Pedro estava relacionada com problemas que acontecem diariamente no trabalho, igreja e no lar.
E ali no texto paralelo de Lucas 17, 13 e 4, percebemos exatamente isso. O contexto tem a ver com problemas cotidianos, do trabalho, da igreja, do lar, não tem a ver com as ofensas graves, como, por exemplo, um abuso sexual. Aqui nos versos 13 e 4 de São Lucas, Cristo diz: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Ou seja, o contexto da declaração de Cristo é um contexto em que envolvem problemas normais, diríamos assim, de relacionamento, tá bom? E aí o doutor continua. Problemas que acontecem diariamente, né, na igreja, no lar, no trabalho, onde as faltas e deslizes, com o tempo, podem se aproximar de 7 por dia, 70 ou até 490. O que Jesus quis dizer é que, em tais circunstâncias, o perdão deve tornar-se uma segunda natureza, um hábito, um estilo de vida, no qual não faça mais sentido contar o número de ofensas. Então é isso. O que Cristo ensina em Mateus 18, 21 e 22 é que, quando tivermos desentendimentos com colegas de trabalho, com familiares, com irmãos da igreja, devemos perdoar tanto até chegar a um ponto em que o perdão se tornará um hábito, uma segunda natureza, tá bom? No artigo, ele continua dizendo o seguinte, agora na página 20, ó. O ponto aqui não é sugerir que as vítimas de tais brutalidades, incluindo estupro e abuso sexual, entre outras coisas, não devessem perdoar, mas se seria apropriado sugerir que Jesus tinha situações como essas em mente quando conversou com Pedro sobre o perdão. Ele segue. Seria adequado e até mesmo uma atitude cristã pressionar essa vítima para que perdoasse 70 vezes 7, ou seja, você é abusado, perdoa. É abusado, perdoa. É abusado, perdoa. Então ele está dizendo aqui, ó, não é nem cristão, não é? Isso. Ou seria cristão, não é? Ou insistir com ela para que perdoe e a irresponsabilidade, por exemplo, de pessoas, não é, que promovem o homicídio de outras. E aí ele conclui, minha percepção é que em casos de lesões corporais graves ou traumas, pessoas boas podem responder de maneiras distintas. E ele prova isso biblicamente. Olha que interessante. Em caso de lesões corporais graves, traumas, pessoas boas respondem de maneiras distintas e Deus não as condena por isso. E ele dá 2 exemplos bíblicos. Estevão, quando foi apedrejado, assim como Jesus orou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Em contrapartida, Zacarias, que também era uma pessoa boa, em 2 Crônicas 24, 21 e 22, ele, morrendo em circunstâncias semelhantes, pediu que Deus atentasse para aquela injustiça e fizesse justiça. E quando você lê Lucas 11, 51, você vê que Cristo endossa a oração de Zacarias, inclusive direcionando boa parte da culpa para eles mesmos, os judeus na época. Então perceba, pessoas boas reagem de diferentes maneiras diante de traumas, abuso sexual e lesões graves. Assim como Estevão e Zacarias agiram de formas diferentes e Deus respeitou isso, Deus respeita hoje. Se uma pessoa consegue orar por um abusador sexual ou por um estuprador, Deus fica feliz com isso. Se ela não consegue, ela pede para Deus justiça, vingança, Deus também entende isso e Deus respeita isso. Ok? Então, se Deus entende e respeita isso, se Deus entende e respeita as diferentes formas, as diferentes reações de Estevão e Zacarias, quem somos nós para não querermos entender uma pessoa? Outras coisas do artigo que ele compartilha conosco é o seguinte: pessoas que estão experimentando um trauma indescritível não devem enfrentar o estresse adicional de ser confrontadas com as palavras de Jesus sobre o perdão, como se o mestre estivesse pensando em casos como os delas, quando conversou com Pedro. Você que é um cristão, não pode
não é? Adicionar um estresse adicional, adicionar um estresse na vida de alguém que foi estuprado. Não adicione. Dizendo assim, olha, você tem que perdoar o seu estuprador. Você tem que agora olhar para ele de uma forma diferente. Uma minoria significativa vai conseguir fazer isso. O perdão do qual Cristo trata em Mateus 18 tem a ver com questões do cotidiano. Óbvio, a pessoa vai fazer um tratamento, né? Vai fazer um acompanhamento tanto espiritual quanto psicoterápico para ela aprender a conviver com aquilo e para aquilo não trazer mais tanta dor como trouxe no passado. Perfeito? Agora, não cobre de uma pessoa ter para com um estuprador ou com um abusador de crianças a mesma atitude de perdão que tem quando alguém lhe diz um palavrão, por exemplo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Seguindo aqui no artigo, ele diz assim, como se aplicam as palavras de Jesus, até 70 vezes 7, em casos de abuso sexual, em que uma única ocorrência pode deixar um dano psicológico permanente à vítima? A maneira como Jesus tratou do abuso de crianças sugere que, para ele, o perdão não era a opção preferida nessa situação. Olha que coisa forte isso. Ele disse que o melhor seria que o ofensor amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e jogasse no mar. Mateus 18:6. É o que diz aqui, ó. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Dr. Roy Adams foi muito feliz nisso aqui. Também. Jesus, em Mateus 18:6, sugere, mesmo que Deus possa perdoar um abusador, um estuprador, isso não significa que isto se aplique para a pessoa que foi vítima. E nem que Deus não permita que o Estado dê a pena necessária e vigente para este criminoso. Vou repetir aqui a frase do Dr. Roy Adams. A maneira como Jesus tratou do abuso de crianças, em Mateus 18:6, não é? Sugere que para ele o perdão não era a opção preferida nessa situação. Ele disse que melhor seria que o ofensor amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se jogasse no mar. Finalizo lendo aqui mais alguns trechos do artigo que dizem o seguinte. Tem uma citação aqui de Ellen White, que ele comentou muito bem, que diz assim, Deus quer que todos nós tenhamos bom senso e deseja que raciocinemos movidos pelo senso comum. As circunstâncias alteram as condições. As circunstâncias modificam a relação das coisas. Comentando esta frase de Ellen White, Roy Adams escreveu, e o senso comum nos diz que existe uma grande quantidade de ofensas físicas e psicológicas tão graves, abomináveis e emocionalmente prejudiciais que não seria possível que estivessem compreendidas na resposta de Jesus a Pedro, nem contempladas em suas outras declarações sobre perdão. Agressões tão horríveis que o simples pensamento de as suportar por uma segunda vez torna-se impensável. Isso significa que as vítimas que estão sofrendo por causa de males e tragédias indescritíveis devem ter tempo para respirar, tempo para sofrer, tempo para processar a enormidade do que lhes aconteceu, tempo para curar e tempo de perdoar no seu próprio ritmo. Nossa função é lembrá-las de que Deus está perto dos quebrantados, como diz o Salmo 34:18. E, caso a pessoa prefira perdoar, isso não quer dizer que o agressor esteja livre de prestar contas à justiça. O importante é ter um espírito perdoador. Que artigo equilibrado do Dr. Roy Adams e que foi publicado na Revista Adventista de dezembro de 2017. Eu espero que este vídeo e este artigo ajudem você a ser um cristão coerente, né? Que contextualize Mateus 18, 21 e 22
e que não exija das pessoas aquilo que você mesmo não está apto a fazer. Ou seja, perdoe ou conviva com aquele que estuprou você ou aquele que introduziu o pênis em você quando você era uma criança. Não fale a respeito daquilo que você não vivenciou ou pelo menos não ouviu falar. Ok? Ensinemos as pessoas a terem um espírito perdoador, mas respeitemos o ritmo de uma pessoa abusada, porque aqui a coisa é muito mais complexa. A pessoa precisa de ajuda psicoterápica e não precisa de cristãos aí que gostam de se intrometer na vida dos outros, querendo ditar para os outros aquilo que eles devem fazer ou deixar de fazer.